Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso papo artístico literário. Hoje nós temos aqui a visita desse professor que é um dos mentores, idealizadores, certo? Do nosso papo, o professor Samuel Lira. Tudo bem, professor? Tudo bem, Robson? Olá, estudante. Tudo bem com você? Eu quero dar um abração também, um alô para minha filha Júlia Cristevá, escritora, que hoje está completando idade nova também. E um alô para você, estudante. E é isso aí, um abraço para a Júlia e também para todos os aniversariantes do estado de Pernambuco. Professor Samuel, antes de nós falarmos aqui o tema da aula de hoje, eu acho que o tema de hoje ele é bem pertinente aos nossos estudantes que pensam em entrar em que áreas? Olha, ciências da religião, né, seria uma boa área para o estudo de hoje que a gente vai abordar. Teologia também, Teologia. história, filosofia. Então, a aula de hoje, certo? Esse bate-papo gostoso sobre alguma questão de Pernambuco, sempre que nós debatemos aqui, tem muito a ver com essa área de humanas, teologia, como o professor falou, ciência da religião. Então, o tema agora, o professor Samuel vai dizer. Qual o tema, professor? O papo artístico literário de hoje é História das Igrejas Batistas em Pernambuco. É isso aí, então a história das igrejas batistas em Pernambuco. Vamos conhecer um pouco aqui essa questão da história das igrejas batistas em nosso estado. É por isso que nós falamos aqui justamente essa questão de quê? De ofertar essa aula a todos vocês que pensam em entrar nesse universo filosófico, teológico e da ciência da religião. Professor, na tela temos algo interessante. Na tela nós temos aí a logomarca, né, da Convenção Batista de Pernambuco, servindo às igrejas. Então é isso aí, servindo às igrejas, a Convenção Batista. Veja só o rico patrimônio do nosso estado, ou seja, nosso estado além de cultura, a questão da cultura popular, também temos aqui a questão da teologia, da fé em nosso estado. Não é isso, professor? É verdade, professor. É importante ressaltar essa questão. Professor, outra coisa, eu vou ler agora aqui, chamar o slide, a gente vai ler e vai debater alguns pontos interessantes, históricos. Vamos lá, por favor, o slide. Vou ler aqui alguns pontos. Vejam só aqui, na data de 10 de setembro do ano de 1871, foi organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro, sob a coordenação do pastor Richard, no cemitério dos imigrantes norte-americanos do estado de Santa Bárbara dos Toledos, hoje Santa Bárbara do Oeste. Esta igreja edificou o primeiro templo não católico no país sob a autorização de Dom Pedro II, e o pequeno templo serviu de lugar de cultos para os batistas, presbiterianos e metodistas. Professor, antes de a gente debater, algo importante que eu gostaria de lembrar é o seguinte, quando coloca-se assim, a primeira igreja não católica. Lembrar que hoje o Brasil é um país laico, mas já teve uma religião oficial, não foi isso? Exatamente. Nós tivemos já uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Não é isso? Mas a gente lembra aos estudantes que hoje nós vivemos num país laico, onde você tem a liberdade de expressão, liberdade de culto e escolher a religião que você realmente quer. E lembrar, mais uma vez, completando aqui que o professor não pode esquecer, professor, que nós temos o componente ensino religioso e tem a pluralidade, certo? De pensamento religioso. Então é isso aqui que faz a grande riqueza. Professor, eu vou ler outro ponto aqui importante sobre essa história da questão da igreja e a gente debater mais um pouco sobre essa fé. Mais uma vez o slide, por favor. Vamos ver. Nesta igreja foi batizado e ordenado o ministério de Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre católico que se converteu através da leitura da Bíblia de caráter, no caso, da Igreja Batista. Temos também junto à Igreja Batista da Estação. Então aqui o que é que nós temos é o seguinte, é a história da Igreja Batista, certo? Em nosso país, em nosso estado. Então, professor, é o que chama-se bem a atenção, essa questão que nós temos, essa pluralidade. Temos algo interessante. Poderia ler, professor? É verdade. Pode? Então, vamos lá aqui, um pouco da história. Professor, é contigo? Bom, a Convenção Batista de Pernambuco é uma organização de natureza religiosa, com fins não econômicos, criada por tempo indeterminado, é constituída por um número ilimitado de igrejas evangélicas batistas,
com as quais mantém uma relação de natureza cooperativa e tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Professor, uma coisa que me chamou aqui a atenção foi a palavra convenção. Se é convenção, é mais de uma, não é isso? Exatamente. E aqui nós temos, olha aí a regra na tela. Qual é a regra? Na tela é a Bíblia, né? Que é o centro, né? O centro da convenção das igrejas. Então veja só aqui, esse rico patrimônio que nós temos, e nós temos aqui justamente mostrar aqui ao nosso estudante essa riqueza e também plural de nosso Estado. Professor, a missão, qual é a Nós missão? temos a missão que é expandir o reino de Deus, planejando e viabilizando as ações conjuntas das igrejas batistas em Pernambuco, professor. Sempre ressaltando que o ponto aqui auge é a questão de Pernambuco. Exato. E eu ainda bato nessa tecla dessa rica, essa questão como o nosso Estado tem justamente essa pluralidade. E aqui hoje, justamente, centrar o nosso estudante, como também vamos debater aqui sobre outras manifestações religiosas, culturais aqui do nosso Estado, e teologais, né, religiosas. Nós temos uma visão, né, professor? A visão dela é a extensão do reino de Deus através da cooperação das igrejas batistas, ganhando Pernambuco para Cristo. Essa é a visão dos batistas. Lembrar aqui no caso, o senhor mostrou aqui a questão histórica, a questão da visão, e agora nós temos a questão dos valores. Professor, como é aqui a questão do nosso Estado, a questão justamente histórica, os valores. A gente já viu o nosso estudante que os valores são pautados na Bíblia, não é isso? Exatamente. Na Bíblia cristã. Então vejamos aqui os valores. Vamos ver, vamos escutar. Exatamente. Seus valores são pautados na comunhão, serviço às igrejas e à sociedade, proclamação do evangelho no Estado, no Brasil e no mundo, a prática da ética com fundamentação da Bíblia Sagrada, de uma educação cristã relevante, prática dos princípios batistas como fator de integração e unidade entre as igrejas. Uma questão importante que a gente nota aí é a questão da palavra comunhão, né? Comunhão, diálogo, união. É isso aí. E eu vou deixar a seguinte questão, professor. Eu já adianto o meu desafio, o meu. Eu gostaria que o nosso estudante ele pesquisasse um pouco da história, porque aqui nós estamos vendo a história pernambucana aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. Eu gostaria que nossos estudantes ele pesquisasse um pouco da história dos batistas, certo? Em nível internacional, e mostrasse, apresentasse ao seu professor de história ou de geografia, pode ser geografia humana, ou de ensino religioso, ou também de língua portuguesa. Então aí, professor estudante, a dica, pesquisar um pouco sobre essa questão religiosa, certo? Os batistas, mostrar a diferença entre outras tradições religiosas e apresentar ao professor. Eu acho que seria uma boa dica de pesquisa. Com certeza, uma boa dica. Professor, ela é missionária, não é isso? Veja só, professor, aqui nós temos a palavra missionária. Para mim, eu entendo que missionária vem de missão. Mas o que é isso? Vamos lá? É verdade. A Convenção Batista de Pernambuco também desenvolve, através de sua área de missões estaduais, ações e projetos de mobilização missionária em todo o estado de Pernambuco. Ao todo, são 135 campos conveniados pregando o Evangelho de Cristo. Eu chamo a atenção aí a questão de 3 palavras novamente. A convenção, mais uma vez, que nós já explicamos que a convenção é mais de uma, não é isso? A palavra mobilização. Se é mobilização, eu entendo que mobilização, se mobilizar é não ficar parado. Não é só essa questão do culto, né? Está avante, está a serviço. Assim eu entendo, não é, professor? E missionária tem uma missão, não é isso? É verdade, é verdade. E aí eu peço ao nosso estudante que ele pesquise essa questão que é mobilização, certo? Pesquisar essa tradição religiosa e observar essa palavra mobilização. Agora trago para vocês uma data que o professor vai ler e explicar. 1885. Essa data é o quê, professor? Olha, essa data ela fala sobre a presença no estado de Pernambuco. Data de 1885, quando foi batizado o primeiro batista pernambucano. Foi Vandrejazelo de Melo Lins. A Convenção Batista de Pernambuco é, no momento histórico de seu aparecimento, a expressão autêntica da fusão de 2 tradicionais forças batistas do Estado.
a Convenção Evangelizadora Batista de Pernambuco e a Convenção Batista Pernambucana. Fato ocorrido em 2 de novembro de 1973, no Santuário da Igreja Batista da Capunga, no Recife. Interessante aqui a data mais uma vez. Veja aqui a importância da nossa capital, Recife. Claro que ela se estendeu para outras cidades do nosso estado. É importante entender isso. E veja ali algo importante, eu gostei. Mais uma vez, por favor, o slide. Olha aí, o primeiro pernambucano batista. Então, é importante conhecer. Professor, eu acho que eu gostaria só de destacar nesta questão. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma igreja ou monumento e saber que há uma história por detrás. E há uma história de luta. E o que eu achei interessante justamente é observar que é uma das primeiras igrejas não da religião oficial em nosso estado e em nosso país. Isso aí é importante destacar. Trago aqui uma fotografia, por favor. 1885, não é? Aqui no Recife. Para eles entenderem um pouco como é que era o clima aqui da nossa cidade, a atmosfera da nossa cidade, entender como é esse contexto chegou. Porque uma coisa é só a questão do livro, né? Ver a fotografia como é que era. Então, professor, a palavra missão, está a missão, está a serviço. E sem missão tem a palavra atuação. Na tela aí vocês podem observar que qual várias. É a atuação, né? Fortalecer laços de comunhão entre as igrejas filiadas, colaborar na formação religiosa das igrejas, coordenar programas cooperativos de evangelização e missão, ou pode ser missões no estado de Pernambuco. Também falar da questão do desenvolvimento, desenvolver em conjunto com as igrejas programas de edificação espiritual dos discípulos de Jesus, cooperar com o ministério das igrejas e integrar as igrejas filiadas para a realização de ações conjuntas. Aí a gente vê o quê? A comunhão, né? É por isso a palavra que é convenção. E justamente aqui, olha aí o último ponto, ações conjuntas. Ações conjuntas. Então é importante salientar que o professor aqui hoje está falando não de uma igreja batista em si, sim, da convenção, não é isso? Exatamente. E aqui nós temos ainda uma questão de um pacto federativo. Vamos lá, vamos escutar, exatamente. Professor. As igrejas filiadas à convenção, elas firmam um pacto de cooperação mútua e têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Mantém fidelidade à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e, através do plano cooperativo, participam financeiramente para que a convenção atinja seus objetivos, realize seus propósitos e cumpra suas finalidades. A convenção reconhece a autonomia da igreja local, porque as igrejas batistas, cada igreja ela tem sua autonomia, tem o seu pastor, existe uma sessão regular, onde os membros da igreja são eles que decidem, não é o pastor, mas os membros é que decidem o andamento da igreja, tanto o lado financeiro quanto o lado estrutural da igreja. Professor, o senhor acabou de esclarecer algo sumariamente importante para o nosso estudante, para observar que não é assim apenas a igreja de tijolos, e sim há toda uma organização por detrás. E veja aqui o último slide, aqui, esse último, gostaria de chamar a atenção mais uma vez, é o seguinte: a convenção, o coletivo, reconhece a autonomia da igreja local. Quer dizer, é do macro, do maior, para o menor, e reconhece, não é isso? E o diálogo, perceberam o que o professor falou, hein? Diálogo, essa questão, há um diálogo, não é impositório, não é isso? Exatamente. Mas há uma direção, lógico, né? E a convenção é dirigida por uma diretoria eleita em sua assembleia anual para cumprir um mandato de 2 anos. A convenção tem um conselho geral que, ao longo do ano eclesiástico, planeja, coordena e administra seus programas cooperativos. Professor, eu só gostaria de lembrar aqui ao nosso estudante essa diferença entre o ano eclesiástico e o ano civil. Quando a gente fala em ano eclesiástico, justamente é o ano das celebrações, certo? De uma determinada igreja. Não quer dizer um ano civil nosso, de janeiro a dezembro. Também pode coincidir, é claro, mas aí é o ano eclesiástico. E ouviram bem, eu gostei muito quando o senhor falou, há uma direção, não é? Exatamente. Há uma direção. Não é assim tão livre, há uma direção.
E temos uma... Tem uma estrutura, não é? Aí, como na tela, a Convenção Batista de Pernambuco, ela tem uma instituição centenária. Então, você pode observar aí que existe a doutrinária, existe a organizacional, existe a administrativa e a jurídica. Tudo isso em questão de uma estrutura. É importante sempre bater nesta questão. Exatamente. Certo? Há uma organização. E olha aí, estudante, está vendo aí essa organização? Lembrar, professor, que claro que hoje não dá para se esgotar todo esse conhecimento, esse rico conhecimento. Lembrando que como o nosso bate-papo aqui é sobre pontos pernambucanos, lembrar que nós temos pernambucanos, certo? Que são adeptos, membros dessa tradição religiosa, merece respeito e o conhecimento de sua fé. Lembrar que o Brasil é um país laico, certo? Não, então, se ele é país laico, respeita todas as religiões. Mas aqui, voltando, lembrar que aqui no EducaPE você vai encontrar esse material, esses slides que o professor trouxe, nós organizamos, para você pesquisar um pouco. Professor, um pouco da doutrina. Bom, a doutrina, ela tem uma estrutura. Ela é composta por documentos que resumem as crenças comuns que norteiam as igrejas filiadas à convenção. São fruto de reflexões teológicas norteadas pela Bíblia Sagrada, à luz da vida e ensinos de Jesus. Trata-se de agenda mínima considerada necessária à caminhada cooperativa. Eu achei sumariamente importante, porque veja só, continuando no slide, nós observamos o seguinte, composta por documentos comuns, certo? Documentos comuns, reflexões teologais, à luz da Bíblia, que nós já citamos, e lembrar o quê? Essa caminhada na figura, claro, do Jesus de Nazaré. Sumariamente, eu acho que esse slide aqui, ele resume tudo aquilo que nós pretendemos mostrar ao nosso estudante. Professor, estamos já chegando ao final. O que é que o senhor solicitaria ao nosso estudante? Que o estudante ele lesse mais, procurasse lá no Google, né? Ele tem vários assuntos que a gente pode discutir, observar e também ter um conhecimento maior através da literatura, né? Professor, mas antes de finalizar, gostaria que o senhor explicasse essa foto. Aí é o Sítio Silvânia. Né? O Sítio Silvânia ele faz parte da Convenção Batista de Pernambuco, que fica em Camaragibe, aldeia. Né? E essa imagem aí é a piscina do Sítio Silvânia, muitos anos atrás. Né? Em 40, vamos dizer, em 47. Alguma coisa. Né? Alguma coisa por aí, que era dessa forma, e era feito, virou um violão e tiraram a. Se você mostrar a próxima tela, né, para estudante, ela tirou o cabo do violão. Essa que está na tela é a imagem hoje da piscina lá do Sítio Silvânia, que pertence aos batistas. E é de grande importância para os batistas de Pernambuco, não é isso? Exatamente. Então, aqui, professor, nós também temos aqui uma atuação para finalizar da questão, né? É o Colégio Americano Batista, né? Essa foto é de 21. 1921, muito interessante, deles. Né? Então, vejam só, nós marcamos esse ponto para mostrar que há tantas questões, tantos pontos para serem estudados, mas vocês, estudantes, vão pesquisar um pouco mais sobre essa tradição. Concorda, professor? Concordo. Professor, deixa alguma mensagem para o nosso estudante? A mensagem que eu dou para vocês, estudantes, é que estudem, leiam, e lembrando, nós vivemos num país laico e a gente deve realmente respeitar a religião do próximo, do amigo. É isso que a gente deve. Esse é o conselho que eu dou para os estudantes de Pernambuco. Professor, poderia deixar alguma atividade para eles, alguma reflexão? A atividade que eu passo para eles é fazer a pesquisa, né? Para conhecer mais os batistas de Pernambuco, qual a sua história. Tem lá no site a Convenção Batista de Pernambuco. Entra lá no site. Você vai ver tudo que tem sobre os batistas, a história dos batistas, tanto no Brasil quanto em Pernambuco. Eu também deixo uma outra atividade, como o professor acabou de falar agora, entre tantas atividades, estudar também a Constituição, quando ela diz a questão do laico. O Brasil ou é o país laico. Tanto é que a nossa Constituição é a Constituição cidadã. Então, minha gente, por hoje é só, infelizmente, tem tanto conteúdo, mas esse material está disposto aqui no EducaPE. Muito obrigado a todos vocês. Uma alusão para vocês, pessoal. Obrigado.